Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um PavoniCast diretamente aqui de Orlando, dos estúdios da OnMe Realty. Esse podcast aqui desse humilde broker, desse humilde corretor imobiliário que tenta trazer para você um pouco de informação de pessoas brasileiros que vieram para os Estados Unidos, que migraram, que são pessoas de sucesso, pessoas que empreenderam para trazer inspiração e contar um pouco da sua história, da sua trajetória, para falar e para trazer para você que é possível você conseguir vir para os Estados Unidos ou mudar para o país que você está pensando e prosperar, e progredir, e ajudar, e realizar o seu sonho. Mas hoje, o entrevistado que eu tenho aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. É o entrevistado mais chique, mais famoso, mais bacana que esse podcast já viu. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Mas antes, segura aí que eu já vou apresentar eles. Eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, que é a TS Immigration, a Trinos Rental Car, a Atena Contabilidade, o Júlio Silva da Cross Country Mortgage, a Câmbio Hoje e a OnMe Realty. Obrigado aos apoiadores aqui do nosso podcast, porque eles é que ajudam a gente manter esse canal toda terça-feira aqui no YouTube, trazendo conteúdo para vocês. Obrigado pelo apoio, pessoal. Mas vamos lá, agora que nós já pagamos o salário do mês, vamos falar quem é esse meu amigo. Rapaz, eu gosto de cara chique, porque igual o entrevistado anterior, ele manda um press release dele quando a gente chega. É outro nível, vocês já vão ver quem é, Mas esse cara é o seguinte, bicho, ele é empreendedor desde os 23 anos na área de segmento de serviços financeiros, professor universitário, orientador científico, pós-graduado, MBA, PhD, mestre de Direito, administrador, mais de 90 prêmios de performance e qualidade de atendimento ao cliente, né? O grupo que ele cuidava lá no Brasil teve reconhecimento nacional e figurou entre 2 vezes consecutivas no ranking das empresas que mais cresceram no Brasil, obtendo o 5º lugar em 2012 e a primeira posição em 2013 das empresas que mais cresceram no Brasil. Ele chegou a coordenar em 2015 mais de 4.000 funcionários nas suas 2 unidades operacionais. Com 39 anos, ele conseguiu chegar no máximo da carreira daquele momento, onde ele vendeu a companhia. Aquilo que ele criou from scratch, ele conseguiu vender e falou assim: o que eu vou fazer agora? Nós já vamos contar para vocês o que ele fez e o que ele está aprontando agora. Porque você acha que o cara aposentou com 39 anos? Muito pelo contrário, ele se preparou esse período só para poder trazer mais conhecimento para a gente. Escreveu um livro, claro, plantou uma árvore, mudou para Orlando e hoje ele é investidor profissional e palestrante internacional e o mais importante, é meu professor, é meu mentor e meu amigo. Deixo com vocês aqui hoje, aproveitem o conteúdo desse podcast, Fábio Ruiz. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Pavoni. Quem é esse cara todo? Onde ele tá aí, pô? Tá embaixo da mesa aqui, escondido. E eu só li o que tá em amarelo aqui, porque tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui, brother. Mas muito obrigado aí. Que legal, que peso, carinho. hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Uma alegria enorme poder vir aqui colaborar com você, com a sua audiência. Eu que agradeço. A gente trazer um pouquinho aí da nossa experiência, da nossa história, do nosso conhecimento, para, quem sabe, poder ajudar um pouquinho quem está do outro lado ali, da nossa telinha. A gente faz a nossa parte, né, Fabinho? A gente faz a nossa parte e tem pessoas que conseguem assimilar. Isso é muito bom, viu? Mas, Fabinho, me conta, cara, você saiu lá, fez uma empresa maravilhosa, né? Empresa de serviços financeiros. Fez uma gestão de mais de 4.000 funcionários. Chegou naquele momento que o pessoal falou, bom, ok, né? Sai daqui. Fez a transição, aposentou. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você que é um cara ativo, de repente você aposenta, você vende a tua companhia e muito provavelmente você tinha um não compete, um agreement, que você tinha que parar a sua atividade e realmente você parou, né? Como é que é fazer isso? Sair dos 110% de rendimento e de repente ir
tirar de férias? Bom, acho que primeiro do no compete, né? Então eu tinha claro, no compete de 7 anos, porque não havia nenhum interesse dos caras me quererem de volta pro mercado, né? Era bilateral, né? E eu também, do meu lado, Pavone, também não tinha nenhum interesse de voltar, né? Porque quem olha uma história dessa, quem olha uma jornada como essa, fala, cara, putz, talvez algumas das pessoas que vão nos ouvir diria, eu gostaria de poder ter uma oportunidade como essa, de construir, de chegar. Todo mundo quer chegar no sucesso, todo mundo quer alcançar a prosperidade, mas pouca gente reflete ou pelo menos trabalha com a possibilidade que para você cumprir esse processo e chegar, muitas coisas vão custar ao longo dessa jornada, né? Então eu cheguei, muito embora jovem ainda, com 39 anos, cheguei muito desgastado, muito cansado, destruído emocionalmente, né? Então era preciso parar. Ou eu parava ou a vida parava comigo, né? Então acho que o No Compete para mim foi muito bom, porque eu fui obrigado a parar, muito embora eu não poderia voltar para minha atividade. Se bem que a cláusula No Compete ela abrangia muitas coisas. Coisas que eram até acessórias. Não podia trabalhar com inteligência de dados, por exemplo, que era uma coisa motora dentro da minha organização. Uma das suas especialidades ali, né? E eu não podia... Não é que eu não podia ter uma empresa de serviços financeiros. Eu não podia ter empresas ligadas, por exemplo, à inteligência de dados, né? A mineração de dados. Tecnologia, não? Tecnologia, a mesma coisa. Enfim, então tinha uma amplitude muito grande. Mas, para mim, pouco importa, porque realmente a minha decisão ali foi de parar e não de continuar. Senão eu teria continuado na empresa com outro fundo e estaria lá ainda até 2 anos atrás. Então foi necessário, né? Essa parada foi necessária porque isso eu chamei de período de reconstrução. Eu só não sabia que eu voltaria agora com essa toda a prova. Com essa força toda. Pois é, porque não era esse o objetivo. O objetivo é escrevemos um livro mesmo da vida, colaboramos com quem tinha que colaborar, desenvolvemos muitas pessoas, tiramos muitas pessoas da linha da pobreza, da miséria, para se tornarem pessoas com dignidade própria. Não que elas nunca tiveram, mas elas nunca consideraram que tinham. Que cresceram, que se desenvolveram. Então, para mim, a minha parcela de desenvolvimento e contribuição social já estava feita. Então, cumpri a minha parte. Afinal, foram 15 anos de empresa, quase. 17 anos. Então, cumpri a minha parte. Não tem mais nada que eu necessite fazer no mundo corporativo. Né? O foco agora é outro. É família, é saúde, é espiritualidade. E, a partir dali... Quando eu parei, eu tinha essa concepção. Mas aí depois com o passar do tempo, como não existe nunca, nunca é nunca, certo? A gente vai mudando, vai revendo e aí estamos agora nessa segunda jornada aí, né? Quer dizer, essas férias foi só um pit stop para recharge, né? Só um pit stop, exatamente. E agora me conta uma coisa, hoje você mora boa parte do tempo aqui em Orlando, né? Onde eu te conheci e onde você, né, normalmente passa a maior parte do tempo. Por que essa opção por Orlando? O que te atraiu Orlando? Qual a tua história com Orlando? Bom, Ou a dona Maristela que tem culpa aqui, hein? Não, nessa história. Pelo contrário. Se dependesse dela, não estaríamos aqui nunca. Nunca! Como é que começou? Eu vim para cá... Eu tinha um primo que morava aqui, mora ainda aqui em Orlando. E foi o primeiro contato que eu tive aqui em Orlando com isso. Na verdade, um pouquinho antes, né? Eu tinha vindo passear com a minha família aqui. Minha filha era pequenininha. E como todo brasileiro, cara, quando chega aqui, ele se deslumbra. Apaixona. Se deslumbra, se apaixona, se encanta. Por quê? Porque aqui é tudo aquilo que a gente sempre sonhou e nunca teve num país como o nosso. Organização, civilidade, educação, segurança. Então, quando você vem para um lugar desse, você fala, cara, existe um lugar assim? Né? E aí vim. Tanto é que a primeira vez que eu vim para cá, eu vim num mês de de dezembro, a primeira vez.
E aquela coisa de brasileiro, voltei com 9 malas. Mas aí faltou comprar algumas coisas. Eu voltei em fevereiro com mais 12. Entendeu como é que é? A economia americana agradece. Agradece. E ali, cara, assim, foi o primeiro contato. Depois eu voltei pra cá, que eu tinha um primo que morava aqui. Cara, vem pra cá e tal, e conheci. Conheci o Indermir há 16 anos atrás, quase. Uau! 15 ou 16 anos atrás. Era só mato mesmo. Só mato. Não tinha absolutamente nada. Aí, de lá, nunca esqueço. Tinha uma reserva atrás, um poundzinho, uma coisa maravilhosa que não era comum para nós. E aí eu liguei para Maristela na hora e falei, olha, eu tô num lugar incrível, maravilhoso. Ela falou, não inventa. Você não vai comprar nada aí. E essa era a minha intenção de dizer. E nessa época você estava morando aonde lá no Brasil? Morava em São Paulo. São Paulo sempre mesmo. Foi, sempre eu lá. sou paulistano, da capital. Nunca sou do bairro do Tatuapé, nascido na Zona Leste. Nunca nem imaginei sair do meu bairro. Nem para os Jardins, para o Itaim, nunca. E de repente você liga para Maristela lá no Tatuapé. Falei para ela, cara, precisamos... Pô, esse lugar é incrível. Enfim, pulando um pouco a história, compramos uma casa aqui de veraneio. E aí passei a vir com muita frequência. Então, ao longo do ano, somando datas espaçadas, talvez passava aqui 4, 5 meses no ano. Então, dava um feriadinho lá no Brasil, a gente vinha. Coisa que a gente nunca fez na nossa história, porque a jornada não permitia. Então, nunca tive uma casa na praia, nunca tive uma casa de campo, porque não dava para ter. Trabalhando o tempo todo. Não dava, não dá para ir. Infelizmente, não dá. E aí, quando a gente comprou a casa aqui, a gente começou a vir com frequência. Minha filha crescendo. E aí, Pavone, qual é a chave? Aqui eu conseguia ser eu mesmo. Então, eu podia andar com uma bermuda amarela, com uma camisa xadreza, descalço, que ninguém liga. Então, aquele cara de negócios, vindo do mercado financeiro, com aquela imagem, você tem que manter aquele controle constante, aquela postura, aquela parafernália toda que você tem que estar sempre muito bem vestido. Aqui dá aquela gravata que sufoca o teu espírito. Eu sei. Entende? É terrível. Então, o que acontece, cara? A gente vai deixando de ser quem a gente é ao longo da trajetória. E aí, quando eu estive aqui, eu pude me encontrar comigo mesmo. Porque eu sou um cara humilde, eu perdi minha mãe com 13 anos de idade, você conhece a minha história mais do que ninguém. Cara, eu venho da Zona Leste, estudei escola pública. Esses dias eu estava falando com um rapaz aí, eu falei, velho, teve uma época na nossa vida que a gente procurava uma moeda de 50 centavos embaixo do carro para ver se não tinha caído alguma coisa no banco, para ver se dava para inteirar para comprar uma pizza. Olha, era uma época bem diferente mesmo, né? Entende? Então, assim, depois a vida vai te transformando, vai te levando para onde você nunca imaginou e você vai se distanciando de quem você é realmente. Né? E ainda mais em São Paulo, né? Ainda tem aqueles outros problemas né? De segurança, Esse é o de ponto, não poder ir nos lugares. Esse é o ponto principal, entendeu? Então, assim, eu e a Maristela, a gente teve uma determinada época, a gente sofreu um sequestro. E aí, cara, você começa a crescer, muita visibilidade. Você começa, aí chama uma empresa de segurança, a empresa de segurança começa a trazer um monte de regra para sua vida. E aí você vai se aprisionando, você vive numa gaiola de ouro. Então, quando eu cheguei aqui, a gaiola abriu, cara. Aqui você pode ser você mesmo. Você respira. Você pode andar do jeito que você quer. Você respira. O carro que você quer. Você pode ir de pijama no Walmart, aquela coisa toda. Né? Então, assim, isso tudo, falou, poxa vida, isso é vida. Isso é vida. E eu tinha uma casa aqui, cara, uma casa boa, mas era uma casa de veraneio. Como todas as casas padrão aqui que são boas. Aqui não tem lugar ruim para morar, não tem casa ruim para morar, todo lugar é bom. Mas eu estava fora do meu conforto do que eu tinha no Brasil. E eu adorava, cara. Então a gente vinha para cá e minha filha não queria ir embora e chorava para ir embora, porque aqui ela tinha o pai dela. Aqui a gente andava de patinete juntos. Porque eu passava uma semana, 10 dias na minha casa sem ver minha filha, Pavone, dentro de casa. Que coisa. Porque eu chegava cedo, eu saía muito cedo, mais cedo do que ela. E voltava, a Maristela falava às vezes assim, cara, você não vai voltar para casa, ela tá te esperando. A hora que eu chegava em casa, ela tava dormindo já. E aí mais um dia sem ver o seu filho. A minha filha a minha filha era nascida, meu filho ainda não. Então, quando a gente estava aqui, cara, era 100% foco para eles, né?
E aí, juntando o conjunto, toda a maravilha que isso é, e que é realmente, cara, eu conheço mais de 45 países no mundo, e a gente vai, se encanta, volta, mas a gente quer voltar para continuar aqui. Então você me perguntou, você passa a maior parte do tempo aqui? Passo a maior parte do tempo aqui, sou residente americano, moro aqui. No verão vou para a Europa, que eu tenho residência lá, fico lá esses 3 meses basicamente, intercalo um pouquinho com o Brasil. Mas aqui é a base. Então aqui a escolha foi organização, educação dos filhos e o mais importante de tudo, cara, a segurança. Essa sensação é fantástica. No meu ramo, né, quando eu converso com o cliente brasileiro, o número 1 é isso, é segurança. 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 E não só a segurança jurídica, que a gente já vai entrar nisso daí. Sim. É a segurança física mesmo. De não poder, de ter e não poder fazer as coisas. Né? De sofrer assalto, essas coisas todas. Mas que bom. E aí já estão, então, quanto tempo aqui? Estamos há 10 anos. 10 anos já morando aqui. Temos Criançada cresceu. Temos casas aqui há 15 anos, mais ou menos. Porque 5 anos antes de mudar para cá, a gente manteve essa casa de veraneio de férias. E aí, agora, completando esse ano, agora novembro, 10 anos. 10 anos de América. 10 anos. E a criançada já está se formando na escola ou não? Minha filha, mais 1 ano agora. E o menino com 12, né? Esse ainda vai para o high school agora, vai um pouquinho, vai um tempinho ainda. Tem um high ainda. school. A Isabela, mais 1 aninho, ela já terminou high school. Aí você escreveu um livro nesse tempo. Você é amigo do Augusto Cury, que é A Arte de Decidir. Me conta um pouco do teu livro. Qual foi o propósito, qual a missão, né? O que você conta, o que você passa nisso daí? Bom, isso nasceu com um projeto dele também, né? Como você falou, somos amigos pessoais, de família. E ele, como um cara profundo conhecedor da nossa história, e um cara que conhece muito bem as mazelas emocionais, ele falou, cara, você precisa contar a sua história. Porque você passou por tudo isso sem tomar um remédio, sem ir num psicólogo. Até porque não fiz isso porque era ignorante. Vivia doente e nem sabia que estava doente, entendeu, Pavone? Sofria de ansiedade, de estresse, de irritação, depressão. Tive umas 30, nunca soube disso tudo. E aí ele falou, cara, você precisa falar. Outra coisa importante que ele me dizia. Ele falou, você abriu mão do poder, do sucesso, de ganhar mais dinheiro em prol de valores que poucas pessoas abrem mão. Que é da família, da saúde, da espiritualidade. Você precisa falar. E eu dizia, tá maluco, cara. Não vou falar com ninguém, não quero saber de falar. Para quê? Eu vou falar? Você vai escrever, eu vou prefaciar o seu livro. Eu falei, nunca, esquece. Não quero escrever, porque já sabia, Pavone, que já imaginava, né? Sabia muita pretensão. Mas já imaginava que eu sou um cara que gosta de fazer tudo muito bem feito. Não tem meia entrega comigo. Então eu sabia que a entrega ia ser boa, que o resultado ia ser bom e que dali viriam várias outras coisas, que é o que você tem acompanhado nos últimos anos, e era tudo que eu realmente não queria. Naquele momento lá não estava cabendo, né? Até porque eu nunca gostei de holofote, Pavone. Nunca gostei de exposição. Tem gente que... Eu tô aqui há 10 anos, muita gente me conhece aqui. Tem gente que me encontra e fala, Fábio, quando você vai voltar para o Brasil? Voltar para o Brasil? Mas você não mora lá? Não, eu moro aqui. Mas você mora aqui? Como você mora aqui? Você mora onde? Eu moro aqui em Windermere. Não, mas não pode ser. Quanto tempo você mora em Windermere? 10 anos só. Cara, por quê? Porque eu sou um cara muito low profile, eu não estou em todo lugar. A gente recebe convite para ir em um monte de lugar ao mesmo tempo, mas sempre mantém essa postura. E tudo que eu não queria era isso. Era holofote, era entrevista, é mídia. É estar num programa como esse aqui, por exemplo. Só que aí, cara, ele foi trabalhando a minha consciência de forma muito inteligente e, na verdade, fazendo com que eu ganhasse essa consciência. E aí falar assim, pô, eu preciso fazer. E aí ele disse, entende uma coisa, você fez a primeira jornada, tem a segunda jornada. Todo homem tem que ter a segunda jornada. Então você tem que viver o propósito que Deus tem para sua vida, cara. Ou você acha que você fez tudo isso aí só porque para guardar junto com você? E aí publicamos, aproveitei a pandemia, que aí eu já não fazia nada, né, Pavone? Só viajava.
Quando veio a pandemia, eu não pude viajar. Puta, você estava aqui nos Estados Unidos? Tava aqui. Caraca. E aí fiquei aqui durante a pandemia, falei, cara, vou escrever. Aí escrevi, publiquei e esgotou a primeira edição. A segunda edição saiu, o livro virou best-seller. Fizemos um lançamento lá em São Paulo, no JK. Cara, ultrapassou o horário de funcionamento do shopping. O shopping queria multar a gente, aquela coisa toda. E aí vieram as outras oportunidades, né? As palestras, das palestras, outras palestras, entrevistas, revistas, jornal, podcast, aquela coisa toda. E aí já venceu o teu no compete, fala, já bom, venceu, agora... aí muito convite vindo do Brasil, porque aí eu abri um Instagram novo, que eu tinha o meu pessoal fechado só para família mesmo. Aí, em virtude disso, abri um Instagram há 2 anos atrás, que era aberto. Aí muita gente me achou, cara. E aí acabou. O doutor, né? Porque todo mundo chamava de doutor. Ô, doutor, vem pra cá. Pô, tem isso, tem aquilo. Dá uma oportunidade de a gente conversar. Pô, tem esse negócio, olha isso. A gente não quer nada, não quer o seu dinheiro, quer seu conhecimento. Vem ser meu conselheiro. Orienta a gente. Pô, participa com a gente. Quer X% da minha empresa. Só para ter você não lá. Quero nada. E você não, pelo amor de Deus. Não e quero, deixa aqui cara, em Orlando sossegado. E aí um dia eu falei pra Maristela, jogando meu tênis. Joga um tênis, pelo menos. Joga um tênis. Jogava golfe, machuquei a cervical aqui, aí parei de jogar. E aí falei pra Maristela um dia, eu falei assim, cara, eu acho que tá na hora. Acho que agora já deu mesmo. Não tô mais feliz. Não tô mais. Eu preciso colocar pra fora isso tudo. E aí até que um dia deu uma palestra lá em Boston, um grupo de pessoas me pegou lá e buzinando na minha orelha, Fabio, cara, você tem que abrir uma mentoria, você tem que ser nosso mentor, ajuda a gente, ajuda isso, ajuda aquilo, tal. E eu, não, cara, pelo amor de Deus. Só que muita gente já vinha me falando isso sempre, né? E como eu nunca quis compromisso, Pavone, porque a partir do momento que você me paga, eu tenho que entregar o melhor para você. Sim. Essa é a minha regra, cara. Então, como eu não queria compromisso de ter que fazer, eu queria fazer de coração, então sempre fiz sem nenhuma contrapartida. Fábio, quanto custa a tua hora? Eu preciso conversar com você. Não custa, cara. Se eu quiser conversar com você, eu converso. O que você precisa? Eu te ajudo. E passo lá o dia inteiro com o empreendedor, o cara fala, velho, pelo amor de Deus, quanto custa? Nem fala isso, que você vai me ofender, velho. Então sempre foi assim, entendeu, Pavone? Sempre fui de muito coração. Não, e eu lembro que quando eu te conheci, eu vi a tua palestra, né? E eu lembro que você foi o primeiro palestrante e eu falei, uau! Né? Já tinha uma ideia de quem era você, já tinha sido, né, referenciado e tal. E aí eu assisti e falei, meu Deus, parece que eu estou na faculdade de novo, né? Que legal. Aí eu falei, uau! E foi assim, já te falei isso várias vezes, o melhor de todos os eventos que eu vi. E aí quando você abriu esse Instagram, né? E começou a falar assim, então, se você quer participar de um negócio assim, assim, assado, ter um momento comigo, né? Na hora, passei a mão no telefone. Olha, Fábio, que história é essa que você vai abrir esse negócio e você não me avisa antes? É isso mesmo. Não, Pavone, corre pra cá, vem conversar comigo. Foi isso mesmo, Pavone. E você vê, né? E as pessoas me perguntam ainda, mandam mensagem pra Maricela, por quê? A gente não tem divulgação. Solta uma ou outra coisinha do nosso evento e tal, e tal. Agora não. Agora nós vamos... Agora já organizou. Agora nós vamos ampliar o hall, porque eu sou um cara muito de validação de modelo, entendeu? Primeiro eu precisava entender se eu tinha competência para fazer o melhor para vocês. Eu sei que eu tinha, mas eu preciso me desafiar no sentido, cara, eu preciso entender se eu realmente tenho. Até porque, e é uma entrega que você tem, é uma entrega muito diferenciada do que o que a gente tem visto hoje das pessoas que se propõem a fazer, né, o que você se propõe a fazer. Mas gente sem o preparo que você tem. Então a tua entrega é realmente bem diferente do que a média do mercado, muito pelo contrário, acho que do que 90% do mercado entrega, você entrega muito mais. E tem uma razão para isso. Pelo esse teu background, esse teu preparo. Exato. O que eu costumo dizer é o seguinte, Pavone, não existe produto errado, existe escolha errada. Então, assim, hoje o Instagram, cara, virou a televisão do momento. Isso. Né? E o Instagram aceita qualquer coisa. Então,
tudo que alguém vai lá, fala que fez, que isso, que aquilo, cara, o Instagram aceita. E aí as pessoas montam os seus personagens, criam uma estrutura de sonho por trás, de sucesso por trás, né? E você sabe, aqui nos Estados Unidos... vendem um sonho. Você quer ficar atrás de uma Lamborghini? Quanto custa o aluguel de uma Lamborghini para colocar? $800, $600. Né? E aí tira aquela foto bacana e tal. Então, assim, o que se vende hoje? Se vende esse suposto sucesso. Mas a grande verdade é que a grande maioria das pessoas que vendem nunca construíram nada. Aí eu vi um cara falando esses dias aí, cara, você para de olhar o Instagram, olha o LinkedIn. Pouca gente sabe o que é um LinkedIn. LinkedIn não tem conversa fiada. É o que é. É a tua rede de relacionamento profissional, é o teu histórico, o que você fez, como você se posicionou, com quem você se relacionou, tá lá. Então, acho que o que falta hoje para as pessoas que buscam programas assim é parar de olhar muito a imagem do que se apresenta e entender realmente se quem está se propondo a ensinar tem condições de ensinar o que está pretendendo ensinar. Tem bagagem. Tem bagagem. Exatamente. Tem então, acho que o que faz a diferença, Pavone, é isso. E quando você, que integra um dos nossos programas, sente essa diferença, é porque tudo aquilo que eu ensino para vocês, o que eu tento transferir para vocês, é com base naquilo que eu vivi. Como nós criamos uma empresa muito grande e muito bem posicionada, com reconhecimento internacional, com experiência internacional, o histórico de conhecimento é muito grande. Eu não sou um cara 100%, eu não sei tudo, mas eu sei muita coisa. E não tenho nenhum receio de dizer, eu não posso te ajudar nisso aqui, cara. Não posso te ajudar. Ontem eu estava discutindo com um dos nossos alunos, que é um executivo de uma empresa de 15 bilhões, cara. Nossa. E aí a gente estava discutindo sobre cultura. Porque a empresa dele já está nos Estados Unidos, empresa brasileira, já está nos Estados Unidos e está fazendo aquisições aqui nos Estados Unidos. Está expandindo. Está expandindo e vai expandir forte, com um objetivo forte. E nós estávamos conversando, que ele me pediu uma orientação sobre cultura. Porque a empresa brasileira está absorvendo empresas americanas. E uma cultura completamente diferente. Então, o que acontece? Se é um assunto que eu não tenho domínio, eu vou dizer, cara, não posso falar sobre isso com você porque eu não conheço. Mas não, nós ficamos 2 horas debatendo. Você tem que olhar isso aqui, tem que tomar cuidado com isso. Pensa nisso. Entendeu? Me passou o plano para a gente rever as diferenças culturais de uma e de outra. É nessa linha, não é? O RH está me dizendo isso, aquilo, presta atenção nisso. Então, a gente tem conteúdo porque tem experiência vivida no assunto que a gente fala. Por isso que vocês que caminham comigo sentem muito a diferença quando vocês comparam com outros programas que estão disponíveis por aí, entendeu? Não, e é isso mesmo. E a gente que é empresário, né? Aqui no exterior, né? Então, bom, o cara que é empresário no Brasil já tem várias dificuldades. Mas se você está num lugar onde você cresceu, eu lembro quando eu estava no Brasil, eu precisava de um determinado funcionário, cumprir alguma coisa. Você passava a mão no telefone, com 2, 3 ligações, você resolvia o seu problema. Quando você vem para os Estados Unidos, você recomeça toda a sua rede de conhecimento, seu network. Empreender aqui já é diferente por causa da cultura, da língua e uma série de outras coisas. E aí, quando você começa a ter um certo sucesso e você precisa de uma orientação, você não tem essa rede de network toda para poder conversar. Lá no Brasil, eu ligava para um advogado, ligava para um amigo, um outro empresário, e a gente conversava. E chegava aqui, e aí eu vou falar com quem? E ainda a gente tem o problema ainda, eu vou ligar para esse cara, eu não consigo confiar nele, né? É por isso que veio bem a calhar o MBWay, porque a gente consegue sentar e conversar com você e com pessoas com uma visão completamente diferente, que auxiliam a gente aqui, que está com a barriga no balcão aqui nos Estados Unidos, a ter um direcionamento. Isso é fantástico. E o empreendedor precisa, né, Pavone? Porque assim, a vida do empreendedor é muito difícil, cara. E eu vejo, em qualquer lugar, né? E assim, olha só, Pavone, não importa o tamanho. Nós vamos começar a ajudar uma empresa agora. Os caras faturam 200 milhões. Uau! Grande, cara. 200 milhões é um porte grande. Você olha ali, tem isso? Não, não tem. Tem isso? Não, não tem. Tem isso? Não, não tem. Entende? Então, assim, o que acontece? As pessoas vão crescendo pela demanda, pela oportunidade,
pela procura do mercado, enfim. Você tem oferta para entregar, seja o seu produto ou o seu serviço entrega valor, então você cresce, cara. Mas o que eu digo para todo mundo é, a gente tem que ter sustentabilidade, porque você vai crescer, mas até quando você consegue manter? Entendeu? Então, a gente pega desde do pequenininho, né? E foi um trabalho que a Maricela pediu para eu fazer, ela insistiu, porque o seu grupo, por exemplo, é um grupo mais seletivo, mais privilegiado, com empreendedores um pouco mais já estabelecidos. Só que tem uma demanda muito grande. É o grupo número 1, tá? Dá licença, viu, pessoal? Não fica com ciúme, não. Ele gosta mais da gente, tá? É o grupo número 1. E aí, a Maricela falou, Fábio, cara, você precisa ajudar o pequeno. Você precisa ajudar o pequeno. E eu dizia para ela, calma, vou ajudar, mas agora não dá. Agora não dá, porque eu preciso estruturar para o pequeno. E aí eu falei para ela, e ela batendo, não, você precisa ajudar o pequeno, cara. Muita gente me manda mensagem aqui no Instagram que quer estudar com você. Você precisa democratizar um pouco mais, porque esse ticket ainda está um pouco alto, são para poucos empresários. Tá bom, vou fazer. E aí montamos. Pavone, a gente abriu, fechamos um grupo com 20 empreendedores praticamente em 3 dias, cara. Olha só que legal. E não tem divulgação. Isso só aqui nos Estados Unidos? Aqui. Não tem divulgação, não tem absolutamente nada. Então, o que eu quero dizer com isso? É a carência, a necessidade do pequeno empreendedor receber uma orientação inicial. Cara, eu apanhei muito. Eu cheguei aqui com a língua de fora. Todo errado, de um monte de sentido. Cheguei desgastado emocionalmente, cheguei cansado, cheguei com a minha família destruída, com um monte de coisa. Cara. Porque eu não tive orientação. Fui fazendo aos trancos e barrancos. E aí eu vejo, cara, se eu tivesse alguém como eu lá atrás, que me orientasse, que pegasse na minha mão. E para ser justo, eu tive isso talvez nos meus 3 últimos anos de empresa. Mas muita coisa já tinha passado. Então, o empreendedor precisa de orientação, cara. Porque se ele caminhar de mãos dadas com quem já construiu um caminho, ele vai ter mais facilidades de fazer a coisa da maneira correta, mais organizada, sem chegar de língua de fora, entendeu? Em curto prazo também. Um prazo muito menor. Em curto tempo, né? De você errar menos, de você trocar essa experiência, né? É o que eu falo para os meus corretores aqui. Eu falo, a entrega que eu ponho para vocês vai cortar pelo menos aí 1 ano e meio do aprendizado de vocês com os outros nossos concorrentes do mercado. Né? E aí não é preço, entende, Pavone? É valor. Exato, é valor. Então, às vezes, as pessoas balizam pelo preço. Ah, mas isso custa tanto. Custa. Todo serviço custa e tem que custar. Tudo que é bom tem que ter o seu custo ajustado com o tamanho da tua entrega. Mas as pessoas precisam começar a enxergar valor nas coisas, que é o que não enxerga. É verdade. E o grande problema é que, às vezes, como existem produtos que não estão adequados no mercado, pessoas que não conseguem entregar aquilo que se propõe porque não tem experiência para aquilo, as pessoas passam por processos como esse, gastam o dinheiro que não têm e que não poderiam, utilizam as suas últimas reservas e aí tem dificuldade de poder participar de programas sérios. Ou medo de entrar em programas que realmente vão fazer a diferença. Porque na cabeça do cara fala assim, cara, mas eu já gastei isso ali e não funcionou. Então, assim, não é que aquilo não funcionou, é que a tua escolha foi errada. Exato. A tua escolha foi errada, porque você se tomou pela emoção. Exatamente. E não parou para olhar e falar assim, cara, deixa eu olhar o background aqui. Qual o conteúdo, né? Deixa eu ver se realmente vale a pena para mim. O que eu estou buscando é isso aqui, a minha necessidade está adequada a isso, entendeu? Porque encurta, Pavone. Sim, muito. Encurta. Sentei com um empreendedor do nosso grupo numa única reunião, lá em Boston, olhando os dados financeiros, e vou falar isso aqui porque numa palestra ele levantou e pediu para falar publicamente. Olhei em 30 minutos, soma isso, tá aqui, quanto dá? 2,6 milhões. O cara olhou e falou, Fábio, eu não acredito. Que passou debaixo do nariz dele. Foi pro ralo. Dinheiro que estava dentro de casa. Dinheiro na mesa, embora, voou. Por má gestão, por má organização. Cara, ele podia ter contratado um belo de um executivo por 10% disso. Entende? Aí, o que é caro, Pavone? Caro é o que não funciona. Exato. Caro é o que não funciona. Então, $1.000 pode ser caro. $50 mil pode ser barato. Dependendo do resultado que você tem.
E eu tenho uma impressão, o Fábio, você pode esclarecer isso para gente, que muito brasileiro veio para cá, né, numa situação do sonho americano, veio para cá literalmente, a gente conhece alguns que vieram pelo México e estão aqui há 30, 40 anos, trabalharam na construção e têm uma história de sucesso, que fizeram dinheiro, educaram os filhos hoje estão já finalizaram as faculdades, têm um patrimônio, tem a tua empresa de 20, 30 anos, mas ele não teve o preparo, ele foi fazendo. Ele foi fazendo, né? Eu vejo muita gente assim, você tem. E esse pessoal, para ir para um próximo patamar, que é ou vender a tua empresa, né? Ou passar ela para alguém, precisa ter uma preparação. E esse pessoal, ele ganha muito pegando esse contato com o MBA, né? Com certeza. E tem dois pontos aí de observação, Pavone, que eu já vejo na prática do dia a dia, dentro dessa realidade. Existem casos em que as empresas estão estabelecidas, que elas têm um fluxo de dinheiro considerável, mas não necessariamente apresentam resultado. E o empreendedor acha que está ganhando dinheiro porque ele ganha com o fluxo de caixa. Então, estou ganhando, estou tirando aqui, está pagando a conta, tal, não sei o quê. Só que o dia que enfiar o dedo na engrenagem, a empresa parar por qualquer razão, ela é deficitária. Então, isso acontece, cara, Fábio, em quantos por cento? Falo para você com segurança, mais de 70%. Eu imagino. Então, tem dois problemas aí. O cara passa a vida... Isso na pessoa física também. Na pessoa física também. Aliás, a pessoa física até confundida com a pessoa jurídica. Que aí atrapalha mais ainda a visão. Então, o que acontece? E é difícil separar isso, viu? O cara tem fluxo de dinheiro, ele ganha dinheiro, ele anda de Ferrari, ele vai viajar, não sei o quê, e papapá. Só que ele não consegue ver que a empresa está deficitária. Então, a desorganização, a falta de visão, de conhecimento, é muito perigoso. Porque o primeiro tranco que ele levar, ele não vai conseguir suportar. Então, esse é o primeiro caso. E o segundo caso é o cara que não enfrenta esse problema, que a empresa é profit mesmo, que o fluxo de caixa é muito bem alinhado, mas ele não tem organização. E aí, qual é o risco disso tudo? Que ele pode se perder ao longo da jornada. Aí alguém que nos ouve fala assim, não, isso não vai acontecer, eu já estou 15 anos assim. Vai acontecer. Vai, é fato. Mas vai cedo acontecer. Ou mais tarde vai, né? Vai acontecer. Até porque não tem o processo bem definido, não tem as pessoas certas nas áreas certas. Vai acontecer, cara. E outro detalhe, você está ganhando dinheiro, mas quem diz que você está ganhando o que realmente você deveria estar ganhando? Porque a ineficiência, Pavone, ela tem um custo oculto muito grande. Então, quando você traz a sua empresa para uma linha de eficiência adequada, dentro de um padrão certo, com processos corretos, o seu ganho, a sua margem, estica. É muito maior do que propriamente a que você tem hoje. Então, essa desorganização ilude das duas formas. Ou o cara que não está ganhando dinheiro, mas acha que está ganhando dinheiro porque tem fluxo. Ou o cara que está ganhando dinheiro, mas ele acha que ele já está ganhando dinheiro o suficiente e ele não consegue enxergar o potencial que a empresa dele pode entregar. E venda não vamos nem falar, né? Porque assim, sem organização, sem transparência, sem informações adequadas, esquece que você não vai receber investimento. Você vai receber investimento de amador. Exatamente. De aventureiro. Que vai colocar lá, investe 1 milhão aqui no meu negócio, 2, 3, tal, tá bom, põe. Agora, estruturar o teu negócio para receber um investimento, para você fazer crescer o seu negócio e para depois você sair e realmente ganhar dinheiro com o teu negócio, que é na saída que você ganha e não no meio, é um caminho muito longo, entendeu? É verdade, é verdade. E foi exatamente nesse ponto, né, que eu queria chegar, que você entrou na minha vida com esse treinamento bem no momento que eu estava expandindo. E eu, como já fui empresário lá atrás, já passei por alguns problemas
de falta de conhecimento mesmo, né? A gente vai fazendo, eu falo que a gente vai trocando o pneu com o carro andando e vai reabastecendo e conserta aqui, põe uma fita e vai indo embora. Essa é a realidade de grandes empresas, da grande parte dos empresários, né? Igual eu que começamos do nada ali com $10.000, a gente fez o que fez. E aí quando eu, aqui nos Estados Unidos, decidi dar esse passo de bom, vamos abrir a imobiliário, vamos estruturar a construtora, vamos fazer isso. Eu procurei o Fábio, falei, porque lá no passado eu já tive dificuldade de começar um negócio desorganizado. Falei, esse a gente vai começar organizado. E você muito mais fácil. E você sabe o preço, o custo que isso gera. Muito. De você começar um negócio desorganizado. Muito. O que ficou de dinheiro no meio do caminho aí por desorganização é terrível. É terrível. Você sabe, Pavone, que assim, eu também passei por isso. Porque, como eu disse, eu também não tive orientação. Sim. Então a gente vai indo, vai crescendo, vai apanhando e tal, não sei o quê. A vida vai te dando susto. E aí a forceps você vai tentando organizar. Mas só para você entender, quando eu decidi que a estratégia da nossa companhia era receber um investimento ou de um private equity para manter a gente no lugar e fazer a companhia crescer e depois eu saio, ou de absorver a nossa operação e eu sair 100%, eu entendi o quanto realmente custava a desorganização. Porque aí quando você fala, eu vou fazer isso, aí chega alguém e fala assim, tá bom, você tem isso. Você fala, não. Então, só para você entender, foram 5 anos de preparação. De preparação. Uau! 5 anos para se chegar num objetivo. Por quê? Porque tudo cresceu defeituoso, cara. Entende? E você perde track record. Perde tudo. E aí você chega aqui, você tem que reescrever um monte de coisa. O custo é desse tamanho, muito caro, porque você precisa de agilidade, você precisa de velocidade. E são 2 operações, porque você tem que tocar o que está acontecendo e consertar o que foi errado. Exatamente. Né? Então, é muito mais caro. Então você imagina já num porte já de crescimento considerável, porque talvez aí nessa ocasião, quando a gente começou a organizar ou a preparar, sei lá, talvez tinha uns 1.500 funcionários mais ou menos. Cara, é grande pra caramba. É muita coisa. Imagina você consertar isso tudo. Contabilidade, finanças, RH. Cara, é muito difícil isso tudo. E num Brasil, que é um país que não ajuda muito o empresário, né? Aí alguém fala assim, tá bom, mas eu sou pequenininho, eu tenho 200 pessoas, a proporção é a mesma. Então, qual é o conselho? É muito melhor você crescer organizado do que você crescer multiplicando o problema. Porque se você crescer e não tiver organizado, você vai multiplicar o problema. Então, eu dou um exemplo aqui. Estava com 2 empreendedores aqui nos Estados Unidos que fazem parte do nosso programa. Vieram me trazer uma notícia. Chamaram numa reunião na empresa, achando que eu ia ficar feliz. Fabio, vem cá, nós vamos dobrar o nosso faturamento. Ah, é? Muito bem. Legal. Mostra aqui para mim. Abriu lá e eu, cara, assim, eu sou um cara de finanças, velho. Pego a minha HP aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu falei, eu não gostei. Eu prefiro que vocês fiquem onde vocês estão. Não, como assim? Como assim? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E aí? É melhor a gente ficar onde a gente está. Porque não adianta. Qual que é a ilusão, Pavone? Eu quero crescer. Eu quero ganhar. Cara, esquece. Não. Eficiência é muito diferente de crescimento. É muito diferente. Então, o que é melhor? Você ter um faturamento menor, com uma empresa mais organizada, estruturada, mais eficiente, que vai te entregar mais margem, ou ter uma empresa que fatura mais, desorganizada, com custo completamente descontrolado, com a margem espremida, você só está aumentando o teu risco, cara. Só aumentando o problema. Você só está aumentando o teu risco. Porque aqui o empresário está sentado numa montanha de risco. Então, a diferença é, você está sentado nessa montanha de risco, mais controlado, organizado, ganhando dinheiro, ou você vai sentar nessa montanha de risco, com menos margem, menos eficiência, mas o empreendedor não enxerga isso, cara. Porque não tem o quê? Visão estratégica. Porque falta conhecimento. Otimização, né? Não tem... Então, acho que o programa,
Ele mostra tudo isso. Quer crescer? Todo mundo tem que crescer. Empreendedor que não cresce, morre. Vamos cravar isso aqui. É engolido pelo mercado. Se não cresce, morre. É isso mesmo. Morre. Eu tinha 200 funcionários, conversando com a Maristela. Cara, empresa no nosso olho, assim, ó. Um andar só, todo mundo ali. Bom dia, João, Maria, José, Pedrinho. Conhece todo mundo. Festa de final de ano, cabe todo mundo no mesmo lugar. Dá para você estar sempre junto com a equipe. Cara, ganhando dinheiro, maravilha. Nós não queremos mais crescer. Esquece. Que tá ótimo. Aí vem um amigo nosso, que já era mais experiente, era CEO de uma outra empresa concorrente, grande, falou, esquece, meu. Se você não crescer, você vai morrer. E nós vamos ser o primeiro a matar vocês. Esquece. Outra coisa, Fabio, quem tem competência não tem direito de escolha. Vai crescer. Como a gente era competente, falei, cara, é inevitável. E aí foi um choque. Putz, e agora? A Maristela não queria crescer. Eu falei, nós temos que crescer. Não, mas não sei o quê. Mais investimento, isso, aquilo. Ou seja, o crescimento é inevitável. Você tem que crescer, Pavone. Você tem que buscar se posicionar. Não significa que você vai ser o maior. Mas você tem que ter um porte compatível para que você esteja protegido o suficiente para quem está embaixo não te engolir e quem está em cima não te derrubar. E manter eficiência no padrão que você está, que essa é a palavra. E não tem estabilidade, né, Fábio? Nunca. No negócio, né? Você Nunca. tem que tá, sempre vai vir um player novo, sempre vai lançar uma tecnologia nova, sempre vai ter alguma coisa nova que alguém vai pôr dentro do mercado que, se você não tomar cuidado, vai acabar te absorvendo. Mesmo que você seja grande. A gente vê exemplos aí acontecendo com isso daí. Todos os dias, cara. Todos os dias. Eu dei uma aula agora para o Small Business essa semana, Pavone, falando de mercado. Então, qual foi a orientação? Falei, vocês têm que olhar o mercado. Imagina uma lupinha aqui, ó. Vocês têm que estar com a cara na janela todo dia olhando o mercado. Para quê? Você tem que olhar o que a sua concorrência está fazendo. Você tem que olhar o comportamento do consumidor, porque ele muda constantemente. Porque é aqui, ó, que você vai enxergar a oportunidade. Se você ficar olhando só para dentro da empresa, cara, e não olhar o que está acontecendo fora dela, no outside, você vai ter muita dificuldade, porque você vai ter convicção que você é o melhor, que você está fazendo o melhor, que você já está fazendo tudo o que você precisa fazer. Só que lá fora, tio, tem alguém com mais vontade do que você, querendo ser melhor do que você. E você não sabe nem que esse cara existe? Não pode. Então, o mercado a gente tem que olhar constantemente, porque ele é o parâmetro para você moldar a sua operação, a sua atividade, o teu produto, o teu serviço. Porque se você continuar acreditando que você faz o melhor, que você é o melhor, que você entrega o melhor, esquece. Já acabou esse conceito faz tempo, né? Acabou. Acabou esse conceito faz tempo. O que você diz hoje, Fabio, para o empresário que está assistindo a gente, quais são as 3 áreas que ele tem que se preocupar na empresa dele? Quais seriam assim, os 3 principais pilares que ele tem que ter ali para ter um crescimento sólido, sustentável? Primeiro de todos, é que assim, é difícil atribuir uma ordem, né? Porque os 3 que eu vou te dizer são importantes. Mas vamos entender que a gente precisa estabelecer uma ordem na coisa. Primeiro de tudo, eu preciso ter liderança. Muita liderança. Por quê? Primeiro, Fábio, eu não trabalho sozinho. Eu trabalho sozinho. Eu não lidero ninguém. Você tem que ter liderança. Sem dúvida. De quem? De você mesmo. Acabou. Porque se você não tiver autoliderança, se você não tiver capacidade de liderar você nunca vai conseguir liderar ninguém. Então, primeiro de tudo, eu preciso ter liderança. Aquele cara que levanta, hoje eu não vou fazer isso não. Você precisa ter liderança, cara. Você precisa saber lidar com as pessoas. Então, uma empresa é constituída de 3 pilares. Clientes, fornecedores e funcionários. Os 3, existe um ponto comum aqui, pessoas. Então, você precisa aprender a lidar com pessoas. Esse é o primeiro ponto. Tudo começa por aqui, cara. Segundo, organização financeira. Isso é mandatório. Você precisa ter organização financeira. Você precisa se estruturar financeiramente. Você precisa entender o que é fluxo de caixa. Você precisa ter o seu fluxo de caixa ajustado.
Você precisa controlar. Ainda que num papelzinho de pão, num Excel, no que for, você precisa ter controle financeiro. Não dá para sair de casa sem ver números. Não dá para você traçar uma estratégia. Não tem como. Sem você saber, ter os seus números em cima da mesa. Não dá. Fazer investimento, qualquer coisa. Não dá. E o terceiro, que são só 3, poderia falar alguns. Vai embora. Mas a entrevista é sua. terceiro de todos. Planejamento estratégico. Então aí, Pavone, a gente pode... Vamos entender que liderança, finanças e planejamento estratégico são 3 cartas do baralho aqui que a gente espalha na mesa. E você pode pegar o planejamento e colocar aqui em primeiro, pode colocar a liderança em segundo, pode voltar a liderança em primeiro, porque os 3 são base. Ou seja, se eu não tiver planejamento, cara, dificilmente eu vou conseguir enxergar em algum lugar. Porque o planejamento nada mais é do que o teu guia. Uhum. Ele vai te mostrar aonde você está, aonde você vai chegar. Mas o mais importante não é isso. É o como você vai chegar. É o que precisa ser feito para chegar. E eu puxei o planejamento, porque do planejamento vem tudo, né? Vai o resto. Vem vendas, vem mercado, Fluxo de caixa, vem finanças, vem marketing. Então, como eu não sou trouxa, você só me deu 3 opções, eu trago um guarda-chuva aqui carregado de outras. Não, tem uma porrada de coisa, então, né? É assim, e hoje está interligado. Liderança, finanças, planejamento estratégico. Não existe planejamento estratégico sem finanças. Esquece. Então, finanças é pulmão. O que eu sempre digo para vocês, e você sempre escutou me dizer? Estamos falando de governança, eu não quero ninguém perito em governança, mas eu não quero ninguém analfabeto em governança. Exato. Vamos falar de finanças. Eu não quero ninguém perito em finanças, mas eu não quero nenhum analfabeto em finanças. Então, o empreendedor ele não pode ser analfabeto em nenhuma das áreas que compõem uma empresa. Ele não pode ser analfabeto em liderança, ele não pode ser analfabeto em gestão organizacional, ele não pode ser analfabeto em gestão financeira, ele não pode ser analfabeto em RH, ele não pode ser analfabeto em planejamento, ele não pode ser analfabeto em TI. Entende? Então, é um ecossistema... Ele não precisa conhecer tudo, exatamente isso. Não. Mas ele precisa ter conhecimento uma noção, básico para, pelo menos, contratar um profissional ou saber escolher um profissional que vai desempenhar aquele papel. E o ponto que eu ia chegar nesses 3 pilares, né? Você vai fazer planejamento, você vai fazer finanças, e aí a gente entra na liderança, a gente entra em vendas e tal. O empresário, ele sozinho, ele não vai conseguir dar conta de todos esses durante muito tempo. Uhum. E ele tem que se cercar de pessoas boas. Com certeza. E eu vejo muitos empresários contratando, né, pegando o amigo do amigo, o cunhado do vizinho, o papagaio, sem preparação, sem nada, pagando mal. Isso impacta direto no teu crescimento, não tem como. Não tem como. Preço, de novo, né? O que é barato? Exato. Você vai passar. Barato vai manter o cara lá. É o que funciona, cara. Caro é o que não funciona. Então, você vai pegar um profissional desse que não tem qualificação, que vai te custar barato, mas vai te custar caro pra caramba na linha do tempo. E às vezes, mesmo custando caro, você demora, né? Não só o valor, o quanto ele te custa, mas o valor que ele te entrega. No meu negócio aqui, eu passei acho que por 8, 9 empresas de marketing diferentes, cada uma com preço diferente, cada uma com um background mais maravilhoso, e não entregava soluções do jeito que a gente precisava, até chegar. Só que como é que você vai validar uma empresa dessa daí? Né? Você demora 6 meses, você demora 8 meses. Então eu demorei 6, são anos para você conseguir chegar numa formatação dessa. Então, mas isso que a gente já tem uma experiência. E olha só, Pavone, aí vem alguém aqui para você entender como é importante o empreendedor buscar referência com quem já traçou o caminho. Sim. Aí vem alguém aqui com você, Pavone, estou apoiando com uma empresa de marketing, assim, você vai na hora tirar da carta e falar assim, ó, faz isso. Faz isso aqui, ó. Porque os seus anos de surra te trouxeram a resposta. Então, o empreendedor ele precisa entender o seguinte, cara, é fundamental ele buscar conhecimento. Com quem? Com quem tem conhecimento, quem tem experiência, com quem construiu, para poder orientá-lo da melhor forma possível. Então, presta atenção no seguinte, eu preciso contratar um cara de finanças aqui para mim.
mas eu não sei sobre finanças. Eu vou entrar nesse... Como é que nós vamos contratar um cara de finanças se eu não sei nem qual é o... Eu não sei conversar com um cara desse. Estava com um empreendedor meu, e aí ele falou assim para mim, Fábio, eu tenho um cara aqui na empresa que todo mundo quer mandar o cara embora. Todo mundo quer mandar o cara embora, todo mundo quer mandar o cara embora, eu vou mandar o cara embora. Ah, vai, tá bom. Quem é o cara? Que área que ele tá? O cara tá em finanças. Eu falei, o cara tá em finanças? Falei, ele tá aí? Eu tava na empresa. Tá? Traz ele aqui agora, eu quero conversar com ele. Sentei com o cara. Pavone, assim, ó, a Maristela tava comigo, cara. Não vai me deixar mentir sozinho. Eu devia ter colocado o microfone para você. Eu fiz 3 aqui, perguntas. Maristela, perdão. Eu fiz 3 perguntas para ele, Pavone. 3. Falei, obrigado, cara, pode sair. Saiu, fechou a porta. Eu falei pro cara, ô filha da mãe, presta atenção. Manda embora todo mundo, mas não perde esse cara. Uau, tá vendo? Aí ele olhou. Professor, mas por quê? Eu falei, por quê? Porque esse cara é um monstro, velho. Porque esse cara sabe, cara. Porque eu já fiz 3 perguntas para ele direto. Como um dia eu perguntei para um cara especialista aí que dá mentoria em finanças. E aí veio me procurar para tentar participar do nosso programa. E aí eu falei, quanto você conhece de finanças? Não, eu conheço bem. Não, eu acho que você conhece bem, porque você está dando um curso de finanças, certo? Certo. Pode fazer 2 perguntas para avaliar o teu nível, para saber aonde que eu preciso te colocar aqui? Pode. O que é isso? O que é isso? Falei, já entendi teu nível. Veja bem. Então, o que acontece, Pavone? O que eu quero dizer com isso? O empreendedor, cara, que é o que eu venho dizendo, ele precisa buscar conhecimento. Para quê? Para ele conseguir tomar decisão. E conhecimento certo. Conhecimento certo. Porque se ele não tem conhecimento, ele vai tomar a decisão errada. Se ele vai tomar a decisão errada, ele vai fazer a escolha errada. Então, se eu não tenho conhecimento sobre finanças, como é que eu vou contratar um profissional de finanças? Ponto 2. Contratei um profissional de finanças, deu sorte lá, fiquei na estatística dos 50% de probabilidade que ia dar certo. Legal, o cara senta aqui para conversar com você, mostra um monte de número e tal, você olha e fala, tá, legal. Você não tem base para discutir, Você não sabe perguntar, né? E o cara que tem conhecimento, ele vai saber se você tem base ou se você não tem, se você pode ser manipulado ou não pode. Então, o empreendedor precisa se qualificar, cara. Precisa. Eles podem esquecer tudo que nós vamos conversar hoje aqui. Mas uma coisa tem que ficar para o teu ouvinte. Você precisa buscar conhecimento se quiser ter sucesso na vida. Sem conhecimento, você não vai chegar em lugar nenhum. E conhecimento sério, de novo. E aí a gente falou, você comentou um negócio, né? Que tudo é sobre pessoas. E realmente a tecnologia ajuda bastante e tal, mas a gente tem as pessoas para operar, e se essas pessoas não estão bem, né, a gente não consegue desenvolver ou não consegue extrair tudo aquilo o potencial que elas têm, né? E a gente vê hoje muita liderança nociva, aquele cara ácido que vem contaminando a empresa inteira. Eu tô com um parceiro meu de negócio que agora, assim, isso aconteceu comigo lá no passado. Eu peguei um bom vendedor e perdi um bom vendedor e ganhei o meu pior gerente. Isso aí. Como é que a gente corrige um cara nocivo desse? Bom, nós temos 3 dias para falar aqui. Vamos, pô. Porque esse agora nós vamos entrar no assunto que é o meu assunto, pô. Eu sei disso. Sou seu aluno, pô. Então é o seguinte. É difícil, cara. Porque assim, ó. Vamos lá. Isso é jargão já no mercado, né? Todo mundo usa o jargão, mas ninguém entende a profundidade. Mas realmente é assim. Não necessariamente o teu melhor performance vai virar o teu melhor líder. É verdade. Ponto. Eu costumo dizer o seguinte, Pavone, e contrario a maioria dos caras que escrevem. Mas tem uma diferença. Eu liderei 4.000 pessoas. Eu formei mais de 450 líderes. Isso. Trabalhando simultaneamente. Não é que passaram por mim. A minha linha de gestão, até supervisão, de diretoria até supervisão, 450 líderes. Se tem um cara aí que vai nos ouvir, que liderou 451 e ele falar o contrário do que eu estou dizendo, eu vou escutar e vou aprender com o cara. Muito bem. Beleza? Mas como a maioria que escreve sobre liderança nunca liderou nenhum carrinho de pipoca, então
eu posso defender a minha tese aqui. Obrigado por falar aquilo que eu tenho vontade de falar. Aqui não. E não dá asa para mim não que eu falo. Então é o seguinte, presta atenção. O que acontece aqui, Pavone? Liderança é nato, cara. A gente vê na escola, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Rafael tem um perfil manso, pacífico, carisma. A Isabela, ela tem carisma e liderança. Desde pequena, ela quer tomar a frente, ela tem o grupo de amigas e tal. Não tem como, ela é líder, cara. É líder. Nato. Aí vem alguém e fala assim, não, cara, mas eu treinei um líder e desenvolvi um líder. Você desenvolveu um líder que já tem a semente da liderança. Porque é uma questão de personalidade, cara. Na minha modesta visão, com todos os ratos de laboratório que eu tive na minha vida. Porque eu já errei dessa forma. Eu já peguei o meu melhor performance ali e para premiar o cara, tirei o cara de onde ele estava performando e ganhando dinheiro. E feliz. Feliz, valorizado, reconhecido e coloquei o cara na liderança. O que aconteceu, Pavone? Desmontou tudo. Mandei o cara embora. Era uma mulher, nesse caso, uma menina, que eu amava ela, cara. E lá no Brasil ainda você tem a lei que fala que você não pode voltar. Não pode voltar. Isso é um absurdo. Aí nós vamos chegar lá. Então você não pode voltar. E moralmente também, ainda que a gente possa, moralmente também, perante a equipe e tudo mais, né? você desconstrói. Então, nesse caso específico, foi a maior lição para mim. Eu promovi, não funcionou. Tive que mandar embora. E eu nunca vou esquecer, cara. Ela chorando na minha frente, que não queria sair da empresa. E eu chorando do outro lado, falei para ela, eu te prometo que eu vou trazer você de volta. Mas a gente vai ter que cumprir essa vacância não tem como. maldita, porque não pode trazer de volta. Entendeu? Não pode. Famosa CLT. Então eu aprendi com isso o seguinte, não dá para você premiar alguém com a liderança. Você tem que eleger quem tem condições de ser líder para ser líder. Então esse cara, ele tem algumas condições, cara, que são intrínsecas dele. A primeira de todas, ele pode ser errado em tudo, mas a primeira de todas é o cara saber lidar com pessoas. E isso você já vê que é natural, Pavone. Quando você olha num time, você já vê, cara, todo mundo gosta daquele cara, todo mundo respeita o cara chama a responsabilidade, o cara coloca em cima da mesa, o cara toma a iniciativa, que são características básicas de um líder. Isso não dá para ensinar, não dá para você ensinar para o cara, agora vai lá, e vai ver se o pessoal quer pão de queijo. Proatividade é uma coisa natural do líder, porque o líder não espera ninguém para fazer. Exatamente. Ele faz. Então, são poucas pessoas com características de liderança. Por isso que nós temos hoje 80% de desengajamento no mundo, porque nós não temos liderança, cara. Porque a maioria dos cargos que são ocupados por liderança são ocupados por pessoas que não têm skill de líder. Que é isso? Que não sabe ser líder. E nós vamos viver um fenômeno pior, que foi o que eu abordei no nosso encontro presencial lá, que foi só sobre liderança. Porque nós estamos agora no fenômeno do quiet ambition. Ou seja, ninguém quer ser líder. A nova geração não quer liderança. Então imagina o seguinte, bom como tá, você imagina uma tropa de cavalo. Aprendi que é tropa, não é manada, não é nada. Eu perguntei lá no evento, alguém me falou se é, eu não sei, mas é tropa. Tá bom, é tropa, vambora. Então tem a tropa de cavalo lá, cara. Você não tem o cavalo da frente puxando, acabou. Ninguém vem. Você imagina o seguinte, Pavone. Os anos próximos do business, cara, estão bastante comprometidos se a gente não mudar essa mentalidade. Porque todo ser humano, todo clã, todo microcosmos de pessoas precisa ter uma liderança para puxar a fila. Senão vira bagunça, cara. Então, se você não tem uma referência, se você não tem alguém que chama a responsabilidade, se você não tem alguém que bate no peito na hora da dificuldade e fala, vem comigo, vamos junto, é assim, confia, vai lá, que sabe delegar, que sabe acompanhar, as pessoas vão se perder. Então, a liderança, hoje, ela precisa ser muito bem escolhida. E precisa ser, se ela tiver e reunir as características de um líder nato verdadeiro, ela precisa ser trabalhada, treinada e preparada
para suportar a responsabilidade que um verdadeiro líder carrega, entendeu? Eu converso com o meu time, né? Aqui e eu falo assim, eu reparei isso na minha vida, né? Que a capacidade de resolver a maior quantidade de problemas no menor tempo possível. Exatamente. Isso também é outra coisa fundamental e que normalmente vem de um líder, né? Não adianta. E você vê realmente nas pessoas comportamentos diferentes. Agora, isso que você me falou a gente está entrando num mundo onde o pessoal não quer liderar, e eu vou mais longe, foge um pouco do nosso assunto, mas eu lembrei que eu estava conversando com o Dr. Augusto Cury numa oportunidade que eu tive Tava chovendo, eu fui mostrar uma casa para a família dele, tava chovendo, eu fui obrigado a ter 1h30 gratuita de mentoria com o Dr. Augusto Cury. Sem reclamação. Mas eu muito bem preparado, eu sabia fazer as perguntas certas, né? E aí a gente tava falando do chat GPT, da inteligência artificial nos negócios, né? E eu reparei no meu negócio que o pessoal tá usando o chat GPT para evitar de ter que pensar. Uhum. O que vai acontecer com esse mundo de empresas e de pessoas que não vão mais ter que pensar? Pavone, estamos fodidos, é bicho. assim, Desculpa, mas não tem outra palavra. Nós já estamos vivendo essa era. Por quê? Imagina assim, ó, eu tenho um capítulo no livro que se chama assim, A Vida Não É um Clique. Uhum. Por quê? Porque nós estamos na era do clique. Uhum. O que isso representa mentalmente? Então é assim, ó. Eu mesmo, vou pegar o meu exemplo. Eu não gosto de falar dos outros, falo de mim. Quando eu falo mal de um advogado, eu falo para os caras. Eu posso falar porque eu sou advogado, então eu posso falar mal, certo? Com conhecimento. Então, eu vou falar mal de mim como consumidor. Então eu vou lá no Amazon hoje, eu estou indo para o Brasil. Aí eu queria levar um futon para o Brasil, porque fui procurar no Mercado Livre. Mercado Livre só ia me entregar na semana que vem. Eu não quero esperar. Eu quero já chegar lá com o meu futon. Uhum. Presta atenção. Vou olhar no Amazon. O que eu já faço? Quem entrega hoje. Exato. Não é quem entrega amanhã. Imediatismo. Porque se tem o hoje, é o hoje, não é o amanhã. Então a gente não tem mais... Antes a gente ficava satisfeito com o Amazon, porque o Amazon, você não precisava ir mais na Best Buy. Você ia até o Amazon em 3 dias entregava a geladeira na tua casa, prontinha, tudo certinho. Você não precisava de confusão, sair de casa ou no calor ou na chuva. Não. Hoje, você não quer mais saber. Você quer para ontem o negócio. Assim é com a comida. Uhum. A gente não tem mais o prazer de chegar em casa cansado do trabalho e falar assim, eu vou cozinhar. Eu vou abrir um vinho, eu vou pegar os ingredientes que eu tenho, eu vou colocar uma taça do vinho, eu vou degustar enquanto eu estou cozinhando, conversando com a minha mulher. Não. Eu estou no celular, eu vou pedir um DoorDash, eu vou pedir um Uber Eats, porque vai chegar enquanto eu tomo banho e tal, não sei o quê. Então, o que acontece? Nós estamos perdendo a nossa capacidade, cara, de interagir com as coisas do mundo e com a gente mesmo. E com as pessoas. Quem está ganhando dinheiro com isso são os terapeutas, né? Muito. É a profissão do momento, é a psicologia hoje, né, cara? Para mim, hoje a número 1 é a psicologia. Então, o que acontece, Pavone? A gente vem perdendo isso, cara. A gente deixa de ler livro, a gente deixa de fazer muitas coisas. Por quê? Porque hoje a molecada, cara, não consegue escutar uma música inteira. Então, ela escuta um pedaço de uma música. Minha filha, pai, põe essa música, põe. Coloca a música tá ficando legal, pum, muda. Falei, mas mudou? Já vamos para outra. Então, assim, a gente não tá dando tempo de decorticar as coisas. E aí, cara, vai vir a inteligência artificial que você vai digitar uma palavra lá. Eu quero saber sobre empreendedorismo. Pum, empreendedorismo tá aqui, ó. E o cara não vai nem ler. Ele vai dar um copy ali, vai jogar no trabalho dele e pronto. E o pior agora, porque o nível, né, da inteligência artificial... Eu não sou contra não, tá, Pavone? Porque eu sou um cara de alta tecnologia. Bem usada, ela é muito boa. Muito boa. O problema então é o seguinte, esse emprego errado. Eu quero fazer uma apresentação sobre gestão de pessoas. Cara, você vai deixar lá, o cara vai a inteligência artificial te dá os slides prontos e tal. Ou seja, o ser humano vai perder a capacidade, cara, de raciocinar. Vai perder. Isso é muito ruim, porque fica muito automático. Aí o dia que você sai do botão e você vai fazer uma pergunta, o cara não sabe nem o que fala. Então hoje o que tem acontecendo? Você tem pessoas que falam bem, mas que não têm conteúdo.
Aí o cara vai e usa uma ferramenta como essa, traz o conteúdo inteiro pro cara, o cara se prepara, olha tal, vai dar um show, virou expert no assunto. Só que saiu dos slidezinhos ali e vem para a vida real, vai se perder completamente. Então eu acho que assim, a gente já vem vivendo esse descolamento do ser humano com a sua capacidade de raciocinar. Porque a velocidade da internet, do Instagram, do TikTok, uma série de coisas que estão relacionadas ao mundo digital, já tem feito isso com a criançada. Então ninguém foca, ninguém tem paciência. Poucas pessoas vão parar para olhar e falar assim, cara, eu vou assistir 1 hora de podcast, porque ali eu vou ter conteúdo, eu vou ter ensinamento, conhecimento. Não. O cara fala, se tiver alguma coisa no meio da nossa conversa aqui que não é tão interessante, ele já vai para frente. Escuta em 2x. Entende? Então, eu acho que assim, a gente vem perdendo a nossa capacidade de raciocinar. A gente vem perdendo a nossa criatividade. E isso é muito ruim, cara. Porque o mundo precisa de inovação, precisa de pessoas criativas. Porque a nossa geração... E se você geração daqui a pouco vai embora, né? Se você matar o processo criativo das pessoas, nós vamos comprometer muita coisa, cara. E nós estamos criando seres humanos que não estão desenvolvendo a sua criatividade. Não estão. Não, tá terrível. E isso atrapalha em todos os âmbitos. Você conversa, né, no meu ramo aqui com o corretor, e ele está limitado demais hoje em dia. E não vão atrás. Ele prefere ficar no Instagram surfando do que ir atrás de conhecimento. E eu acho que isso eu vejo aqui, que é o meu micromundo, mas eu fico imaginando lá fora. Qual é a boa notícia disso, né, Paulo? Que para todo cenário negativo, eu quando ia numa reunião de banco, aí tava lá, ia ter um problema na economia, porque os caras vê 2 anos antes, tem um problema na economia, cara, vai ser ruim, vai ser isso, os efeitos são esse, aquilo, eu tô lá quietinho, só olhando onde que eu vou entrar na oportunidade. Então aqui é a mesma coisa. O cenário é negativo, mas tem muita oportunidade. Para quem? Para quem sai dessa mesmice. Para quem pensar diferente. Então aí vem o cara que buscar conhecimento, o cara que se aprimorar, o cara que dedicar o tempo dele, mesmo cansado, para aprender alguma coisa, para buscar conteúdo de verdade, vai nadar de braçada, cara, nesse oceano de gente que tá perdida como verdadeiros zumbis intoxicados digitalmente. Eu lembro que com o meu filho, por exemplo, né, ele que vai fazer esses cortes aqui pra gente, né? Ele vai escutar isso daí. Meu filho tá com 17 anos, eu coloquei ele aqui para ajudar a gente, né? Então ele faz a decopagem assim dos vídeos, né? E eu lembro que eu trabalhava com tecnologia no Brasil e eu voltei uma vez da China com um iPad. Tinha acabado de lançar, passei pela Califórnia e levei um iPad pro Brasil. Meu filho tinha 2 anos, 15 anos atrás, né? Aí ele pegou aquele iPad e começou. E a gente... não tem problema nenhum, deixa o iPad na mão do moleque e super estimula a criança com essa idade. E aí você chega hoje, o que ele tem? Déficit de atenção. Não consegue. Que é natural. É natural. Para essa idade é natural, não consegue. E aí você não desenvolve o cara. E para você reter a atenção dele, seja no que for, não dele especificamente, isso qualquer hoje, a grande maioria dos adolescentes de 17 anos, de 16 anos, de 15 anos, estão passando por esse tipo de problema. Claro. Essa hiperestimulação. Com certeza. Porque o cérebro foi treinado ao longo desses últimos 15 anos dessa forma, Pavone. Então ele foi treinado como? A gente... Na minha época, o imediatismo. A televisão era de seletor. Tinha que levantar, né? Vamos explicar para os caras o que é um seletor. Seletor era um botão aqui assim, que tinha o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 13. Até o 13, acabava aí. Que era o canal. Então você põe no 1, canal 2, 3, 4, 5. E aí você muda o canal. Aí você senta no sofá. Isso. Aí tá chato. Aí você levanta de novo, porque não tinha controle remoto. Exato. Beleza? Então, tudo bem. E outra, era o pai, a mão ou o irmão mais velho que comandava. Que manda, põe no canal tal. Isso. E acabou a conversa. Cara, e você tá lá assistindo a televisão, a sua atenção tá lá, desse jeito. Não tem pula. Então, nós fomos criados assim, com foco. Da onde vem o déficit de atenção? Com a perda de foco. Então, porque você tá com o foco aqui, você tá olhando alguma coisa aqui, você não tá mais, pum. Você não tá mais, pum, pum.
Então Fração de segundo. você condiciona a sua mente a trabalhar nessa velocidade da mudança de página. Pá, 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 sem olhar nada. Você não retém. Quando você virar 100 vezes, você já nem lembra o que mais passou na 2. Então você tá ali, ó, dando risada no Instagram, passando. Pá, pá, para e dá risada. Depois do 20º, você nem lembra do que você deu mais risada. Então você não foca, você não fixa. A gente tá treinando a mente desse jeito, cara. Ou seja, tá passando como você pegar um livro e virar ele e abrir assim, Pavone. Com todas as folhas. Você leu meia dúzia de palavras. Você leu meia dúzia de palavras. Entendeu? Então, eu acho que o grande problema dessa nossa geração, o desafio é esse. No nosso evento lá de Alphaville, levei a nossa amiga, a professora de Harvard, a Milena. Sim. E aí ela falou, gente, tem uma preocupação que nós temos lá em Harvard e é a minha também. Nós vamos ter um problema muito, muito grande de liderança, porque o assunto era liderança, porque justamente nós estamos criando crianças, adolescentes e jovens dentro desse ambiente, intoxicados digitalmente, com referências diferentes das nossas e que não estão nem aí com a aderência, com o resultado, com o compromisso, com nada, absolutamente nada. Então, acho que é bom é muito ruim de um lado, mas para aqueles que observarem, forem mais pacientes, tiverem foco, buscarem conhecimento, esses caras vão ficar... Os que forem líderes, né? Esses caras vão ficar multimilionários porque vão se destacar no meio desse bando de zumbi, cara. Exatamente, bando de zumbi. Bando de zumbi. E nesse negócio, conversando nesse papo com o Augusto, ele falou assim, a gente já não tem mais que se preocupar com o caminho, por causa da invenção do GPS. Ele falou, então o nosso cérebro, já aquela parte onde a gente tinha que se preocupar com a nossa orientação, o próprio cérebro já suprimiu. Você não precisa mais disso, você tem um device que te entrega. E assim vai para frente. A gente está criando um monte de zumbi mesmo. Um monte de zumbi, Paulo. Que bom, então a gente ainda tem um oceano azul aí pela frente. Tem né? um oceano... Eu acho que essa fase de transição, o Augusto falou bem, eu estava conversando com ele, a gente está no limbo. A nossa fase está no limbo. A nossa geração está no limbo. O zumbi vai ser a geração dos nossos filhos. Exatamente. A gente pegou as duas fases. Exatamente, é bem por aí mesmo. Aí agora você imagina aí, o seguinte, como é né? que No a gente meio vai dos fazer? zumbis, né, Pavone? Como é que é o zumbi? O zumbi é Walking Dead, né, cara? Tá lá. Aí tem um cara que tá se fingindo de zumbi, mas tá vendo tudo, tá entendendo o movimento, tá fazendo, opa, por aqui que eu vou, é o cara que vai engolir a oportunidade, cara. O cara Por vai isso que eu destacar. bato sempre. O que faz a diferença na vida das pessoas? Conhecimento. E atrás de conhecimento, ter proatividade. Conhecimento. Atrás de conhecimento. Olha, bicho, a gente já tá 1h20 falando aqui. Ô, louco, Isso já? daqui tá fantástico. Mas eu pulei um ponto que eu queria falar com você, que você tem um jargão fantástico. Um jargão não, né? Uma frase que você usa bastante com a gente, que eu acho fantástico, e eu tenho usado muito isso com a minha equipe de líderes aqui, de uma pessoa. Não, hoje eu já tenho 3. Mas você tem você. Não, eu tenho e esse eu. já dá muito trabalho para você Porra, mesmo. Bicho, isso daqui é o que mais dá trabalho para mim, viu? Mas você fala a diferença do delegar e do delargar. E eu vejo muita gente delargando, e eu confesso que há um tempo atrás eu também delarguei bastante. Cara, como é que a gente resolve isso? Defina para os nossos telespectadores e como é que a gente resolve isso. Claro, fazendo parte do MBA é uma das coisas, A gente procurando ensina muito conhecimento, né? Mas e aí, como é que a gente lida com isso, Fábio? Bom, acho que se a gente for traçar um caminho aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que treinar, o líder tem que treinar para não delargar é ter paciência. É ele entender que cada uma das pessoas que estão abaixo dele tem um perfil e esse perfil ele traz um tempo de percepção, de absorção e de aprendizado e de resposta para cada um. Então,
não é porque para você tem um tempo de processamento mais rápido, a sua entrega é mais rápida, a sua execução é ágil, que aquele cara também consegue processar, perceber, processar e responder com a mesma velocidade que você tem. Uhum. Então, entender as diferenças e ser paciente com isso é o primeiro caminho. Ou seja, eu preciso entender, cara, que as pessoas que estão sob a minha liderança, elas são diferentes de mim. E entre elas também são diferentes. E que não é a fórmula que funcionou com aquele que vai funcionar exatamente com esse. Uhum. Então, não é porque aquele entendeu num tempo de processamento muito rápido que aquele outro também vão entender, ou que tem que entender porque o fulano entendeu. Esse é o grande problema da liderança. Então, assim, não interessa, se vira, porque com aquele foi assim, cara, aquele é um ser humano. Eu sempre falo, né, Pavone, aqui, ó, não é um polegar, é uma digital que faz parte de 8 bilhões de seres humanos. Ninguém é igual a ninguém. A digital é única. O ser humano é único, cara. Então, a gente precisa reconhecer, e a grande habilidade da liderança está em reconhecer o perfil, as habilidades da sua equipe. Aonde o líder erra? Ele não trabalha com as habilidades, cara. Ele fica insistindo aonde o cara não consegue trazer o resultado. Ele não resolve. Às vezes o cara tem um rol de deficiências e ele tem uma habilidade. Se você conseguir potencializar a única habilidade que ele tem no lugar certo, você vai ter um grande profissional. Então, só consegue fazer isso quem delega. Por quê? Quando você delega, você transfere e acompanha, e monitora, e ensina. Esse é o processo de delegar. Quando você delarga, você só transfere. Ó, faz aí, é desse jeito, beleza? Esquece, cara. As pessoas precisam ser ensinadas. Porque se esse cara aqui for bom o suficiente para executar bem o que você delargou para ele, ele vai ser o próximo que vai sentar na tua cadeira e você vai pro saco, porque ele é melhor do que você. É isso mesmo. Então, entende uma coisa, o líder ele precisa, com humildade, entender que ele é diferente, e eu espero que assim seja o líder, porque se ele é líder, cara, ele passou no topo do funil, ele tem que ter skills diferentes da sua liderança, dos seus liderados. Então, se você chegou na boca do funil, tenha a humildade de perceber que você é diferente dos caras, sem arrogância, e tenha empatia suficiente de entender que você precisa estar do lado desses caras, entendendo cada uma das necessidades desses caras, para poder extrair o que eles podem te dar de melhor. É isso. Então, delargar nunca vai te permitir potencializar a habilidade de ninguém. Delegar vai te permitir. E o delargar, a gente volta para aquele gestor nocivo, né? Acaba, queira ou não, né, se relacionando, que é o cara que, se vira. Se vira. E acabou. E se vira. E o pior, né, Paulo? O cara vai cobrar resultado, né? Pois é. E aí não tá. O cara vai cobrar resultado. E a gente precisa entender uma regra básica, cara. O ser humano é um ser humano, não é uma máquina. Se você tratar o cara bem, se você conseguir perceber o cara, entender as habilidades dele, ele vai te entregar o resultado. E, de novo, são pessoas. A pessoa ela não trabalha para a OMI, para a minha empresa. Ela trabalha para as pessoas que estão aqui dentro. Exatamente. Não adianta. Então, você tem que tornar isso daqui um ambiente confortável, onde a pessoa consiga entender a valorização dela, aonde ela pode chegar com aquilo. E eles vão se adaptando. Tem gente que não se adapta, vai embora. Faz parte. Tudo bem. Normal. A gente não desiste, né? Eu costumo dizer o seguinte. Quando o líder perde alguém, o primeiro incompetente é ele. Aí muita gente me pergunta, Fábio, mas tá bom, mas o cara não entrega resultado. Eu vou ficar com o cara a vida inteira? Depende. Vamos entender uma coisa primeiro. Ele tá no lugar certo, né? Você fez tudo o que você poderia fazer para poder extrair dele o melhor resultado ou você só cobrou? Porque só cobrar não quer dizer nada. Então, assim, o que você fez para ele poder te entregar o resultado? Você potencializou o que ele podia te entregar? Não. Você cuidou? Você ensinou? Você orientou? Não. Agora, você fez tudo isso, você deu o seu melhor, você não desistiu do cara
e mesmo assim ele não entrega, então, amigão, ó, não dá para você aqui. Só que a gente tem que entender essa linha. Eu vi um dia, eu fui aprender, quando eu comecei a mentoria, falei, cara, eu tô meio enferrujado, deixa eu aprender um pouco com quem já tá aí na vitrine. Os caras são expert. 5 milhões de seguidores, não sei o quê. Mas vou aprender, né, velho? Vamos lá. Aí fui lá olhar alguém falando de liderança. Aí o cara falando assim, com bastante, muito enfático. Com muita propriedade. Muita. Se o cara não entregar o resultado, manda ele embora na hora. Porque não sei o quê. Cara, Pavone, te juro assim, eu desliguei. Falei, velho, eu ainda sei sobre liderança. Porque não dá. Que bom, né? Porque não dá, cara. Porque assim, a regra é essa. Se você perder algum liderado, o primeiro incompetente é você, cara. É mesmo. Agora, qual é a forma de você perder sem ser incompetente? Faça tudo que você puder para extrair dele o melhor. Eu concordo com isso. E você sabe que eu demorei muito tempo para entender isso daí dentro da minha vida profissional. E no dia que eu entendi isso, que as pessoas têm limite, o que você falou, ela tem o time dela, ela tem o tempo de resposta dela. E a gente tem que respeitar isso daí, que a gente vai colher um resultado muito melhor do que ficar pressionando ela para responder Não no vai nosso... entregar. Não vai entregar. A minha vida melhorou. Até dormir melhor, eu comecei a dormir. E engraçado, Pavone, quando você entende essa concepção, cara, você vai, e se você consegue trazer isso para sua vida particular, você também vai melhorar muito as suas relações com a sua mulher, com os seus filhos, com o seu marido, com o seu irmão, com os seus amigos. Porque eu também demorei muito tempo para entender. Então, por exemplo, na minha relação com a minha mulher, perfis completamente diferentes. Eu sou um cara, muito, muito analítico, mas muito rápido. Eu já penso, analiso, pum, decido, já sei que o caminho é esse aqui. E aí eu vou, não, vamos fazer isso aqui. Ela tá maluco? Como? E eu passava a vida inteira tentando demonstrar para ela que a minha tese estava certa. E aí passava algum tempo fora do meu, ela falava, tá bom, vamos fazer. Aí eu, porra, mas passou tanto tempo, eu já não tô dizendo que era para fazer. Eu nunca entendi isso. É o tempo, né? E aí depois que a gente vai se tornar um ser humano melhor, buscando conhecimento, aprendendo, você vai falar assim, cara, ela só precisava, ela não estava dizendo não. Ela só estava precisando de um tempo de processamento diferente do meu, para entender melhor, para avaliar melhor o cenário, para entender o resultado, para se sentir confortável e falar, beleza. Então, quando a gente entende que o tempo-resposta das pessoas de uma para outra é diferente, a gente consegue equilibrar melhor os nossos relacionamentos de maneira geral. Exatamente. Então, não é só com o liderado. A liderança, Pavone, por isso que a base, né? Liderar a si mesmo. Porque é controlar o seu instinto, cara. E não você simplesmente reagir a todas as circunstâncias. É você ter a capacidade de agir. Exato. Não de reagir. Até porque reagir, você perde a razão e joga tudo pelo vinagre. Acabou. Joga tudo pro vinagre, assim vai embora. Rapaz, gente, eu vou ser obrigado a encerrar aqui, senão o YouTube me corta um negócio. Mas, Fábio, olha, cara, eu queria abrir aqui o espaço para você, se quiser deixar alguma outra mensagem pro pessoal que a gente esqueceu de falar. Como que o pessoal entra em contato com a tua equipe de vendas, né? Como é que o pessoal fala, como é que o pessoal acessa esse conteúdo, quem estiver interessado. Por favor, termine aqui, deixar uma mensagem para essa câmera, para esses nossos ouvintes, do que você e como que a gente acha você. Bom, primeiro agradecer essa manhã incrível que a gente teve aqui. E o programa deve ir ao ar à noite, né, Pavone? É isso? Normalmente às terças da noite, né? Terças-feiras, às 6 horas da manhã, às 6 horas da noite daqui e 7 do Brasil. Então foi um prazer enorme a gente poder, eu poder vir aqui, até porque você sabe que não estou aqui porque você integra o meu programa, estou porque admiro você como profissional. Obrigado. Sei que você é um cara de muita credibilidade. Graças a Deus, não anda comigo pessoas que não têm credibilidade. Então a gente tem um filtro muito criterioso nisso. E você sabe que é verdade, que tem gente que quer participar do programa, mas a gente tem um critério muito, muito seletivo nisso, até para poder manter um padrão de pessoas
com integridade, com caráter, para que elas possam colaborar entre si. Então, a formação do meu ecossistema de empreendedores resvala muito nisso. Sim. Então, é um prazer muito grande estar aqui colaborando com você. Um trabalho, é um serviço social que você presta para o empreendedor e para as pessoas que moram, os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, que precisam dessas orientações, que às vezes não têm acesso de chegar a mim, por exemplo, e através do teu microfone conseguem ter um acesso melhor de poder escutar um pouco daquilo que a gente compartilha como experiência. Para entrar em contato comigo, pelo meu arroba o Fábio Ruiz, acho que você vai deixar isso no vai vídeo. Vai estar no vídeo, vai estar nas inscrições. Lá exatamente. tem o nosso Linktree, lá tem a nossa landing page, tem as informações para as pessoas preencherem um cadastro lá e mandarem as informações para nós. Pode mandar informações também pelo direct, que é a nossa equipe que responde diretamente. Nós vamos abrir novas turmas agora. Vou abrir um Small Business agora a partir de junho. Vamos abrir mais outras 2 turmas Advanced também agora a partir de junho. Todas aqui nos Estados Unidos? Todas nos Estados Unidos, mas eu estou indo agora para uma turnê no Brasil para fazer uma rodada de palestras lá para poder também levar essa oportunidade para os empreendedores do Brasil. Então, que é muita gente que pede também, né, Pavone? Então, eu quero levar o nosso programa para o Brasil. Estou indo para lá também essa semana justamente para isso, para poder divulgar um pouco e oferecer essa oportunidade para aqueles que quiserem se desenvolver, participar de um programa verdadeiro de desenvolvimento de empreendedores e de líderes de alta performance. Então, quem quiser pode entrar em contato com a gente, sim, pelo Instagram. Acho que é a forma mais fácil. Manda um direct direto para nós lá. A nossa equipe vai entrar em contato, vai passar as informações. E o nosso objetivo é poder abraçar o maior número de empreendedores possíveis aqui no nosso estado, que tem muito brasileiro, muita gente que precisa, muita gente que está chegando, que precisa de orientação, que não sabe onde se socorrer dessas orientações. Então, nós estamos à disposição para poder ajudar. Dentro do nosso programa, tive a oportunidade de formar já mais 3 outros professores, empreendedores, que já estão dando aula comigo nos programas de Small Business. Quem são eles? Conta para mim. Quem são eles? Tiaguinho. Tem o Márcio Vital. Marcião. Tem o Fred. E eu espero que daqui a pouco o seu Eduardo Pavone também. Olha que honra, rapaz. Porque muito obrigado. Não é só aprender. É a gente também transferir. Sim. Porque eu venho num nível alto, Pavone, de conhecimento. Mas vocês, a convivência com vocês, tem elevado muito mais ainda o meu nível de conhecimento. Porque eu aprendo todos os dias com cada frase, com cada insight, com cada pergunta que vocês trazem e fazem. A gente sempre tem a oportunidade de aprender. Maravilha, professor. Bom, eu só tenho que agradecer você ter conseguido espremer a sua agenda, né, cheia de compromissos agora. Ele não falou, mas daqui a pouco ele deve soltar isso daí lá na Europa também, viu? O pessoal que tá aí assistindo a gente lá na Europa, aguarda, viu? Não era para falar, vou tomar um puxão de orelha, mas eu acho que vai. Vai ter. Já que já falou, estamos indo para lá daqui a pouco também. Aí, ó, tá vendo? E o legal é isso, né, Paulo? A Maristela sacou o 38 ali agora. E o legal é isso, porque as pessoas que participam do programa, elas têm a oportunidade de interagir com empreendedores dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, com algumas personalidades que também fazem parte do nosso ecossistema. Então, acho que o valor é muito grande, cara. Não, é fantástico. Eu até vou complementar agora, né, que nem uma das coisas que a gente discutiu aqui hoje, que você tem que ter a parte financeira muito bem organizada. E eu venho trabalhando com a equipe de financeira que eu tenho, né? E ela trabalha numa velocidade boa, mas eu estou precisando de uma velocidade maior. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Fred. Aliás, o Fred eu já conheci, né? Mas eu tive a oportunidade de me aproximar ao Fred. E aí eu passei para minha gestora, falei, contacta o Fred e vê agora se ele resolve o nosso problema. E cair em cima daquilo que a gente falou agora há pouco. Às vezes o barato acaba ficando mais caro. Sem dúvida. Né? E então, você participando disso, tem a oportunidade de achar profissionais para auxiliar no teu crescimento dentro do próprio grupo. Com certeza. Né? Gente com o mesmo caráter, com o mesmo nível que vocês têm. E não sei se serve de alguma coisa, mas leva
o MBWay leva o selo Pavone de qualidade, viu? Ó. Exatamente. Caraca. É isso aí. Eu tô me achando hoje. Mas é isso daí, Fabinho. Meu irmão, obrigado mais uma vez, brother. Sucesso sempre, que Deus continue abençoando vocês, que continue dando essa energia agora que você tirou de férias, que você consiga, né? Continue ajudando esses empresários, ajudando as pessoas com o seu conhecimento, porque a gente precisa de gente séria dentro desse mercado, e você veio na hora certa cumprir Obrigado. um momento que o mercado está precisando de gente séria para entregar o que você entrega. Obrigado. Isso Parabéns. Só aumenta a nossa responsabilidade. Sem dúvida, é isso mesmo. Bom, rapaziada, eu não vou falar mais nada, não vou nem agradecer os patrocinadores, porque hoje, olha, eu vou te falar uma coisa, eles é que tem que agradecer o Fábio de ter vindo aqui hoje, viu, gente? Mas obrigado para você que assistiu até agora esse nosso bate-papo aqui no YouTube, ou você que está escutando no Spotify. E não esquece de voltar aqui na terça-feira que vem, que a gente vai trazer mais gente interessante e com informação séria, com gente séria. Fábio, mais uma vez, obrigado, gente. Obrigado e parabéns. Marcelo. Próxima vez você vai estar no microfone aqui. Com prazer. Então tá joia. Um abraço, pessoal. Opa, errei.